Olá, pessoal. Agora são 3 horas e 4 minutos do dia 17/4/2020. Meu nome é Luciano Ayan, pseudônimo, né? Na verdade, pseudônimo para Carlos Augusto Afonso. Vamos abrir aqui, né? Uma série, não vamos chamar de série, né? Vamos chamar de uma sessão desse canal chamada Autópsia Moral. E nós vamos falar aqui do bolsolavismo, né, dos truques dos bolsolavistas, mas também dos guedistas, porque eles estão muito empolgados e por causa, inclusive, assim, de novo, tem que ficar muito bem claro, tá? Seita política é o bolsolavismo. Guedismo não é seita. É um bando de oportunistas. Então é essa a ideia, então, dessa sessão aqui, né, autópsia moral, tá? Como se fosse fazer um exame, né? Num pessoal cuja moral foi substituída por uma moral de seita, né? Ou uma moral de bajulação de seita, quer dizer, não tem certo e errado para eles. Sim. Então, vamos começar, e dessa vez nós vamos começar com os guedistas, tá? Ontem eu vi exemplo de 2 deles. Vamos começar então com o Fiuza e o Constantino, né? Então, primeiro Fiuza, né? Olha só, né? Ele escreveu aqui, e tudo isso aqui eu vou arquivar, tá? Então, assim, não tem coisa que não é postada aqui, né? Vou deixar até o link aqui do archive. Sempre assim, entrou aqui, comentei aqui, tem um link para isso aqui, tá? E tem um arquivamento disso aqui para o pessoal não falar depois, não, nunca falei isso, não, a gente tem que registrar, né? Aqui, ó, link aqui, pá, é simplesmente assim, eu pego o link, pá, Ctrl C, aí vou aqui no archive. Façam isso sempre, tá? Se vocês quiserem refutar, eu sempre recomendo isso. Arquiva para ficar para a posteridade, né? Ó. Né? Tem o link, chama-se Archive, né? Eu vai passar aqui, ó, na legenda, né? Archive, né? Archive AS. E você vai colocar lá, vai aparecer um quadrinho. Minha URL está viva e eu gostaria de arquivar o seu conteúdo. Então vou lá, coloco e clico em salvar. Aí ele vai lá, ó, processa um pouquinho, começou o processamento, pá, tá congelado e aqui não deleta mais. Certo? Então, vamos começar? Né? Assim, cada um desses aqui, então, foi feito esse processo de arquivamento, tá? Muito bem, Fiuza, começa assim, ó, dizendo que essa sanha obscurantista está checando fatos, entre aspas, e carimbando como fake news tudo que não reproduz suas cartilhas burras e seus dogmas falidos. Claro que ideologização de remédio, falsa equação de lockdown e estatística de arrastão não entram na checagem. Olha, isso aqui é um show de linguagem carregada, tá? E também com muita falsa equivalência que ele está tentando. Porque um outro discurso de a falsa equivalência é uma parte do anti-intelectualismo, né? Quando você trata de conhecimento. Primeiro, manipulação de termos. Sanha obscurantista. Não tem nada de obscurantismo na opção pelo lockdown. Ela é a opção mais segura. Em alguns países, por exemplo, como a Suécia, você não teve lockdown desse jeito. Você teve um comércio foi aberto, só que eles tiveram um aumento de casos, e aí eles tomaram algumas ações, tá? Não foram para o lockdown, mas deixaram isso tudo muito transparente para as pessoas. Se a coisa descamba, eles vão para o lockdown também, porque é a opção mais segura. Não tem nada de obscurantismo nisso, tá? Porque, na verdade, o que ele faz? Qual que é o truque do Fiuza aqui? Ele sabe que ele está defendendo uma turma obscurantista. Essa turma anti-intelectualista é totalmente obscurantista. Eles não precisam de ciência, eles o tratam com muitas certezas. Então ele precisa chamar aquele que discorda deles de obscurantista. Então ele é manipular sempre o rótulo. É igual os autoritários pró-Bolsonaro começam a chamar o STF é ditador, o Congresso está cheio de ditadores e os governadores são todos ditadores. Ditadura agora é diluída, né? Então ele modifica, né? Ó. Então ele começa, ó, tá vendo? Ele fala sangue obscurantista, né? Ó. Dogmas falidos. Qual dogma que ele está falando? Ele não tem. Então ele vai cuspindo termos que normalmente então, são atribuíveis, né, ao pessoal da turma dele. Na verdade é a turma olavista, mas ele tá
como ele é, o guedismo é base desse governo olavista, ele defende, né? Aí ele fala ideologização de remédio. Qual foi a ideologização de remédio? Quem é que botou a cloroquina como panaceia? De novo, foi a turma bolsolavista e foram os guedistas juntos, né? Falsa equação de lockdown. O que tem de falso? Então, se é tão falso assim, então vocês deveriam estar mais seguros, viu, Fios? Para que o presidente de vocês apresente um plano. Você não está tão seguro? Então, se é falsa equação, já faz. Então, mostra, abra ou faça outra alternativa e fique seguro de que não vai ter o aumento de número de mortos. Cadê? E agora não teve plano. Tem novo ministro, hein? Vamos ver quando vai ter o plano, certo? Bom, vocês já viram aqui, então, como é que a coisa começa, né? Então, ele usou aqui, né, linguagem carregada, né, anti-intelectualismo, né, inclusive com a falsa equivalência. Né? Mais outro post do Fiuza, né? O elogio emocionado de Fernando Haddad a Henrique Mandetta foi a coisa mais bonita da novela viral, desde o enlace entre João Dória e Lula da Silva. Se você não entendeu agora o enredo, não vai entender nunca mais. Aqui ele usa a linguagem carregada, né, especialmente no pensamento binário, né, 880, né, e também ele usa uma teoria da conspiração. Ele fica botando assim, não, tem um enredo, tem alguma coisa aí por trás, né? Também, além da teoria da conspiração, leitura mental, um pouco, né? Um pensamento mágico, ele vai explorando a ira que algumas pessoas têm, né, da direita em relação à esquerda, e para falar, não, tá vendo? Ó, tá conversando com ele ali, ó, tem coisa aí por trás, né? Então isso aqui tem tudo a ver com o túnel de realidade, né? É bastante desonesto isso aqui, porque na verdade, o que acontece é que a ação dos governadores, ela é pelo Brasil, ela envolve governadores tanto do PT, quanto do PSDB, quanto do DEM, de vários partidos. Então, neste momento em que o executivo ele abre um confronto em relação aos governadores, é natural que pessoas de vários partidos prefiram uma abordagem daquela do Henrique Mandetta, do DEM, do que a abordagem selvagem e caótica do presidente. Então, não existe assim, não entendeu o enredo. Não tem enredo porra nenhuma, assim como não teve nada em relação ao João Dória, né, e o Lula, teve nada, né? Quem fazia muito isso era a guru Credonia Mirindi, da seita Movimento para a Restauração dos 10 Mandamentos de Deus, de Uganda. Ela deixou todos os seus adeptos em plena submissão, eles entregaram tudo para ela, ela surrava essas pessoas, inclusive no final, depois que o apocalipse não veio, ela coordenou o assassinato, um incêndio que ela causou numa igreja, matando 530 pessoas. E depois se descobriu que outras 388 pessoas foram mortas e foram encontradas em valas por toda Uganda. Né? E depois teve mais alguns que foram encontrados, né? Identificados. Eu sei que chegou assim, o total 979 mortos. Isso foi mais do que Johnstown. É o maior em termos de cultos apocalípticos, né? E enquanto ela surrava as pessoas em público, também era de extrema humilhação, ela dizia que tudo que ela estava fazendo era por causa do demônio. Então a pessoa aceitava a surra, um dos motivos pelo qual aceitava a surra é porque ela tinha um demônio. Então ela usava as técnicas de bloqueio da mente e de linguagem carregada muito grande. É assim, ou é o meu chicote ou é o demônio. Então, quer dizer, eu não quero o demônio. Então, se ele está demonizando aqui, o PT, ele fala, tá falando com o Haddad. Ele cumprimentou o Haddad. O Dória cumprimentou o Lula. Mas é a mesma coisa que Credonia Mirindi, só que não é... Eles não têm tanta intensidade, né, de ação, mas é o mesmo tipo de jogo, né? Então, linguagem carregada, né? Doutrinação de fobia também, tá? Como parte da linguagem carregada. Né? Ele não quer que a pessoa pense. Ele quer simplesmente assim, viu o Haddad e o Mandetta, para de pensar e fica do meu lado. Puro truque, né? Mais um post aqui, mas o terceiro e último do Fiuza, desses três que eu selecionei aqui, ele falou o seguinte, né? O fascismo da paralisação indiscriminada está prejudicando o real combate à epidemia. Bom, se está prejudicando o real combate à epidemia, então cadê o plano de combate? Qual é o plano? O que é que deveria ser feito? Por que não foi apresentado?
Aliás, nós tivemos o presidente fazendo linguagem ambígua e linguagem contraditória, né, como parte da exploração da dissonância, com o Mandetta por muito tempo. E depois teve um confronto, porque o Mandetta subiu nas pesquisas, e aí ficou só treta e joguinhos de fritura, até que o presidente demitiu o ministro. Né? Então, cadê o combate? Isso é parte do que você chama de real combate? O que é o real combate, hein, Fiuza? Então, outra coisa ridícula é o uso do termo fascismo. Fascismo da paralisação indiscriminada. É? Bom, é muito curioso, né? Porque a direita reclamava muito do uso indevido do termo fascismo. Então, eles diziam que a esquerda usava o termo fascismo de maneira indevida. É uma reclamação justa. Né? Por isso que hoje eu não uso o termo fascismo para tudo que eles estão fazendo. Né? Eu digo que existe o neofascismo, sim, elementos do fascismo, do pensamento fascista, mas não vou rotular exatamente como se fosse o regime do Mussolini. Né? Agora, é interessante pessoas que reclamaram agora estão fazendo a mesma coisa. Quer dizer, estão usando o termo fascismo de maneira totalmente aleatória. É como um rótulo, sem significado nenhum. Muito baixo nível, né? Vocês estão vendo que o nível é baixo. Mas outro de baixíssimo nível aqui é nosso amigo, né, Constantino, que ele vai fundo, né? Ele botou o pé na lama, né, e ele sempre consegue. Ele chega no fundo do poço, ele encontra um alçapão e abre mesmo, não quer saber. E vai mais fundo. Aí depois, tá lá, fundo, é o fundo do poço? Não é não. Sempre ele é muito hábil, ele tem muita habilidade para achar sempre um alçapão no fundo do poço e abre e vai mais fundo, né? Claro que ele não tem coragem, né, de ser igual um olavista, ele não pode, que aí isso aí vai ficar muito ruim para ele. Mas ele, em termos de uma pessoa que não é um olavista, ele é o que está indo fundo, né, cada vez mais abrindo o sapão. Olha só. O Leandro Narlock fez um comentário assim, ó: vivi para ver a esquerda lamentando a queda de um ministro do DEM. Bom, que é interessante, né? Porque ele escreveu o livro sobre guias politicamente incorretos sobre história e podia ter visto que várias vezes esquerdistas e direitistas se uniram contra causas muito amplas, né? A gente foi visto isso na Segunda Guerra Mundial contra Hitler. Então, quer dizer, não, vivi para ver a esquerda lamentando a queda de um ministro do DEM. Assim, em momentos históricos críticos isso pode acontecer, né? E é natural, inclusive, que uma boa parte da esquerda lamente a queda do Mandetta. É normal, totalmente normal. Vocês acham que eles preferem isso aí? Uma extrema-direita, é isso? Não querem. Eles preferem um ministro mais moderado do que um ministro de extrema-direita. O que é que tem de errado nisso, Narlock? Mas aí o comentário do Constantino ao que o Narlock falou, né? Aí ele falou assim: pois é, mas se é para atacar bolso, vale tudo. Não é só para atacar Bolsonaro. É simplesmente porque as pessoas sabem que há um risco de que a política deste outro ministro, ou de um outro ministro, né, mais extremista do que o Mandetta, é prejudicial para os planos dos governadores de conter a epidemia. Não é se é para atacar bolso, vale tudo. Bolso, né? Toma vergonha, Constantino. Toma vergonha nessa cara, né? O que mais que nós temos? Ah, tá. Tenho aqui que... Ué, não veio imagem. É que eu passei de um computador para o outro, né? Mas eu lembro, não tem problema, né? Foi o seguinte. Eu vou até pegar o link aqui direto. O Felipe Neto, ele fez um comentário e o Renan Santos do MBL endossou o comentário, o que é plenamente normal, né? Ah, que peste, hein, Constantino? É porque eu esqueci que ele me bloqueou, né? Mas ele não contava com a minha astúcia. Ele me bloqueou, mas eu consigo acessar o perfil dele também, né? Então vamos aqui. Vamos ver certinho, exatamente o que ele... Qual foi o post aqui. Então tá aí, olha só. Felipe Neto escreveu assim: Bolsonaro acaba de falar que o preço do isolamento será caro e que a culpa e responsabilidade será inteiramente dos governadores.
Que filho da puta maldito. O Felipe Neto falou certinho. Certinho. Porque olha só as mensagens do Trump em relação aos governadores do país dele, que estão trabalhando em alinhamento, pode ter discurso, mas não tem essa de jogar toda a culpa nas costas. Quem fez isso foi o Bolsonaro. Então a manifestação do Felipe Neto foi correta. E aí o Renan comentou, Felipe Neto está certo. Esse vagabundo só quer gerar conflito e atacar os outros entes federativos. É um merda, não há como falar outra coisa. O Renan também está certo. Todo mundo que não é da tropa da bajulação do Bolsonaro está indignado. É um sentimento generalizado. Olha as pesquisas. Então, as pessoas estão indignadas ao ver um presidente e qualquer. Assim, tirar o corpo fora. Isso é tirar o corpo fora. Se alguém acha isso bonito, né? Então, quer dizer, o Renan comentou corretamente. Agora, olha só o que o Constantino fala. Olha a resposta. Ele não tem um argumento, né? Ele poderia falar, não, o Bolsonaro está certo ao dar esse argumento, né? Que aí vamos ver, veríamos a sabonetagem, né? Olha o que ele fala. Felipe Neto, é esse o fim do MBL? Que coisa mais triste. Ele não comentou o argumento aqui, ou seja, que é uma indignação justa em relação a um presidente tirando o corpo fora e lançando a culpa sobre os governadores, ou seja, é uma escória. O Bolsonaro está entre a escória dos líderes da humanidade, né, com esse tipo de atitude. E aí ele fala, Felipe Neto, é esse o fim do MBL? Que coisa mais triste. Então, não. Fim? Olha, eu acho o seguinte, essa atitude do Renan foi muito digna. A tua, Constantino, de ficar com bajulação, quer dizer, o que você está querendo? Você está querendo que a gente, né, assim, o MBL, o Livres, outros, eu já não sou mais da direita, mas assim, outros democráticos tenham que bajular Bolsonaro? É isso? É isso? Quer dizer, olha só, eu estou entre aqueles que já lutou em causas ao lado de você. Dá ânsia de vômito ao ver o seu comportamento. Sabe? De ficar rastejando por migalha, sabe? Por atenção, para pegar atenção de extremista. Isso é enojante. Sem fazer argumentos, só fazendo truques. Esse é o problema. Entendeu? Então, não tem. Falar assim, Felipe Neto é o fim do MBL, que coisa. Não, que coisa mais degradante é você usar esse tipo de argumentação, que isso é intimidação. Isso é intimidação e você não tem poder para fazer intimidação, ô Constantino. Você não tem poder para fazer intimidação. Você não tem nem coragem de fazer intimidação. Fica fazendo esse jogo frouxo aqui, jogo covarde, né? E vai ficar registrado, né? Printado e arquivado para fazer você para a posteridade. Porque uma coisa fica claro, viu, Constantino? Poder não é eterno. Você está bajulando um governo cujo poder não é eterno. Só que depois, quando os olavistas sucumbirem, isso é parte, isso já é previsto. Agora, tu tá indo num ritmo que parece que você acha que poder não tem fim. Fique de olho. Fica com esse jogo de intimidação aqui nas redes sociais. Vá pra casa do caralho. Comportamento sujo isso aqui, sabe? Sabe, o pessoal não tem vergonha na cara. Sabe, será que não tem família para poder chegar? Isso é jeito de se comportar? Ele tá se comportando igual o sectário do pior tipo para fazer isso aqui. Quer dizer, agora a gente não pode concordar com o Felipe Neto. Tem que ouvir intimidação de um bosta como esse aqui. Um sujeitinho de quinta categoria que ouviu até do Carlos Bolsonaro. Ó, não é assim que a banda toca. E baixou a cabeça. Baixou a cabeça. Comedor de migalha. E agora vem encher o saco dos outros. Age como se fosse um escravo que odeia pessoas livres. Só isso. Por você poder concordar com o Felipe Neto, independente do que ele pensa, né? E aliás, o Felipe Neto já concordou com várias pessoas de outras ideologias. Você poder concordar, não, agora não pode mais, tem que pedir bênção. Toma vergonha, Constantino, tu não é olavista para poder vir intimidando. Tu não tem nem estilo de intimidador. Coisa ridícula, viu? Esse setor da direita foi fundo no esgoto mesmo. Puta que pariu. É por isso que não pode ler Paulo Freire, porque se lê pensamento crítico, nossa, esse cara só defende submissão. Então, vamos lá. Aí, olha só.
O que ele falou? Olha o nível da bajulação. Ele falou o seguinte: Bolsonaro subiu o tom contra Maia, disse que ele não é patriota, né? Não sei o quê. Aí ele falou assim: mexeu com o queridinho da mídia, dos radicais de centro, dos saudosistas do centrão fisiológico e da ditadura chinesa. De uma só vez? Corajoso. O que tem. Gente, o presidente que conta com milícia virtual para ajudá-lo com essas teorias da conspiração, isso é coragem? Todo esse discursinho aqui, é mídia, ó, mídia, discurso de olavista, né? Os radicais de centro, né? Discurso contra os isentões, não é? Ele só mudou o termo aqui, porque ele já foi chamado de isentão, né? Então, já que ele foi pro time dos bajuladores, ficaria feio, né? Saudosista do centrão fisiológico. Então quer dizer, o problema é o centrão, né? Aliás, engraçado que foi a esse tipo de pessoa da política, né, que foi preciso recorrer para o impeachment da Dilma. Então, cancela, né? Reconhece, então, que é golpe, Constantino? E da ditadura chinesa. O que tem a ver a ditadura chinesa aqui? Agora ele está usando a teoria da conspiração olavista, né? Bom, e aí ele fala que o Bolsonaro é corajoso por fazer isso. Bom, olha, engraçado, porque ele era daqueles que falava assim, vamos dar exemplo de coragem, né? Churchill, por exemplo. Coragem é Churchill. Não é isso aqui não é coragem. Que isso? É coisa de moleque, de covarde. Aí sai uma mensagem da Casa Branca, né, dizendo o seguinte, outra mensagem do Constantino, que é tempo de se preparar para a próxima, né, o próximo fronte da batalha, que é abrir a América de novo. Então ele está falando da abertura. Só que o Trump está fazendo planos de ir reabrindo, o que todos os países estão fazendo. Mas ele determina quem pode determinar as datas das reaberturas são os governadores. Porque ele não é. Ele está em um plano, ele tem um plano dele que se pluga aos planos dos governadores. Ao contrário do Brasil, onde o presidente não apresenta o plano e deixa os governadores fazerem para fazer jogo de dissonância. Enfim, é o normal. Olha o joguinho, né? Aí de mistura aí, né? Também um tanto assim de gaslighting, né? Com esse um pouco de falso vitimismo, né? Vamos ali, ó. É o que ele escreve. Vamos incluir entre os paisecos obscurantistas os Estados Unidos. Não. País obscurantista, na verdade, país cujo líder está agindo de forma obscurantista de vez, é realmente o Brasil. E sim, o Trump, ele é sim obscurantista. A parte da base dele tem uma tropa anti-intelectual também. Ele é um usuário de teoria da conspiração. Não no mesmo nível que o Bolsonaro, mas ele é. E sim, aliás, falando em obscurantismo, ontem foi 4.600 mortes praticamente, 4.568 talvez, né? Mas foi mais de 4.500 mortes. Os Estados Unidos não é um país modelo no combate ao Covid. Não é. Está se tornando, na verdade, um exemplo negativo. E sim, tem um presidente obscurantista, só que não tanto. Então, quer dizer, que papinho furado esse, né? Aí o Mandetta bloqueou o Constantino. Aí ele fica assim, confesso que fiquei um tanto surpreso. Chantagem emocional, né? Quer dizer, ele acha assim, eu nunca ofendi ou lhe faltei com respeito. Fiz minhas análises independentes. Independente de qualquer bom senso, né? E dependente a muita bajulação. Não estou dizendo motivo, não estou dizendo que está recebendo dinheiro, mas é uma bajulação, né? Em vários momentos até elogiei sua gestão ou critiquei uma eventual demissão em meio à pandemia. Mas parece que o sujeito é político mesmo. Cara, isso aqui é chantagem emocional. Tá? Primeiro, o que tem com linguagem carregada, tá? Chantagem emocional com linguagem carregada. Quer dizer que se o cara te bloqueou, ele passa a ser político. É mais um indício de que ele é político? Que critério é esse? Aliás, várias outras pessoas aí bloqueiam, tá? Presidente, né, bloqueia. Filho de presidente bloqueia, né? Ministro que você entrevistou essa semana bloqueia. Você usou o termo político? Não usou, né? Então é o termo que você saca da cartola
para intimidar os outros. Você tem um duplo padrão e usa isso aí para intimidar os outros. Já deu, né? Olha só. Eu tenho mais... Eu vou colocar um limite nisso aqui, tá? De 45 minutos. Porque para não ficar muito extenso, né? Então, entre 25 e 45 minutos todo dia. Então, já gastei mais da metade do meu tempo com esses lixos aqui, né? Então, vamos falar um pouco mais do resto, né? Eles estão um pouco desanimados, tá? Os bolsonavistas. Eu peguei pouca coisa, tá? O Ítalo, por exemplo, eu peguei um exemplo mostrando do baixo nível, da pura psicologia do peão, comportamento vulgar, né? Isso aqui tudo arquivado, tá? Para não deletar. Então teve uma usuária, Priscila, chamava assim, Corona é o C, vários asteriscos, né? Ninguém vai esquecer sua dancinha fresca em cima dos mortos por Covid. Sim, foi uma das coisas mais indignas que se viu, o pessoal dançando, fazendo aquela dancinha, rindo. Olha o que o Ítalo diz. Aquieta essa buceta aí, mocinha. Lembra que eu falei? Cliquem aqui. Eu estou colocando especificamente o link para a parte 10, né, da série Regras do Bolsonavismo, Psicologia do Peão, do Comportamento Vulgar. Eles precisam agir de maneira podre, vulgar. Não é questão de falar palavrão. Palavrão eu também falo, mas assim, não como um estilo, mas assim, tem coisa que não dá, né? Agora, eles baixam o nível. Eles, especificamente contra as mulheres, eles chamam de prostituta, de cadela, sabe? Isso tudo é para baixar o nível mesmo, para mostrar. É um comportamento porco. Né? É um comportamento que é socialmente inaceitável, como isso aqui. Né? Então, olha só. Então, ele falou isso aí para uma leitora, que fez apenas um questionamento moral. Né? Aí, outra leitora falando assim, vi. E ela falou assim, falta de respeito, Ítalo. Isso não é coisa de homem, não. Você tem mãe, cara? Tem? Sabe que esse tipo de pergunta se faz? Porque você fala assim, você tem uma mãe? Você gostaria que falasse isso para ela? Agora, olha só. O Ítalo, o que ele respondeu? Tenho, mas a minha não é puta. Olha a moral de Chiqueira, tá vendo? É a turma que fala que respeita a família tradicional, mas olha só o que eles fazem em relação ao comportamento. Isso é comportamento de seita. Seitas são assim. Os líderes ficam doidos. Não, é assim mesmo que tem que fazer. Ó. Moderação ao serviço da verdade não é um serviço prestado à mentira? Não é esse o lema? Então, aí, baixo nível, né? Outro exemplo aqui bom, acho que não tem muito mais coisa, tem um exemplo do isentões que é muito bobo. Não, deixa eu falar, isso aqui é breve, não. Ele falou assim, se Rodrigo Maia, isentões, se Rodrigo Maia tiver a audácia de pautar impeachment do Bolsonaro, o povo brasileiro fará ele borrar as calças. Vai, Botafogo, tenta a sorte. Isso aqui é um xadrez 4D, né? Com o uso da linguagem carregada, implementando a retórica demagógica do tipo o povo, quer dizer, não venha fazer alguma coisa contra mim, o povo vai sair contra você. É a mesma coisa que se o Estado Islâmico falasse assim, né? Não venha atrás de mim, porque o povo muçulmano vai te acabar com você. Não tem o povo muçulmano. O povo muçulmano tá cagando pra isso. Tá com raiva deles, inclusive, né? A maioria do povo tá com raiva desses caras aqui. Vai, Botafogo, tenta a sorte, ele falou. Xadrez 4D, do tipo, não venha que nós vamos acabar com você. Venha que você será liquidado, né? É tudo encenação. Isso é teatrinho. Teatrinho. Né? Agora vamos falar só para fechar do Olavo. Tem que ser o Olavo, né? Então, ele falou aqui, né? Aqui tem alguns exemplos do dia 16. Olha o que o Olavo fala. Quem tem razão é o Rafael de Paola. É um leitor dele. Aí ele cita. O que o Brasil precisa é menos Mandetta e mais obedeceta. Isso aqui é legal. Isso é legal como exemplo, tá? De conforme que a gente mostrou, né? O objetivo da dissonância, a exploração da dissonância é permitir o abuso. Então, o resultado final, né, que você chega na psicologia do peão, é o seguinte: se submeta, vire um escravo, como se fosse um escravo, desde que mesmo que você não esteja preso a correntes, seja como se fosse um escravo. Então, se submeta. E as seitas, elas têm essa lógica: obedeça, obedeça, obedeça. É da cadeia da obediência. Obediência sem questionar. Então, se você questiona, tu é o inimigo deles. Então, já que eles estão recebendo cargos, né, tem cargos para Olavetes, então
eles vão exigir obediência. Não pode aceitar o questionamento. A cientologia, né, dizia o seguinte: nunca retire a lealdade depois que você a concedeu. É um lema. O Messias Nguema, da Guiné Equatorial, falava: tudo o que você precisa é de obediência. Então, se você não foi acusado de traidor por ele, você corria o risco, né? Porque ele governou de 1969 até 1979. Então, tudo que você precisa de obediência. Então, aí, é o que ele falou: o que o Brasil precisa é de menos mandeta e mais obedeceta. Isso é lógica sectária. A obediência, né? Ajoelhe-se, né? Não questione, né? Seja leal ao meu líder, mas os critérios de lealdade serão vagos. Muito nítido, né? Bem claro, né? Então, é isso aí que a gente viu, tá? Vamos ver aqui se amanhã eles fazem outro showzinho desse, né? Eu vou tentar variar um pouco mais em exemplos de mais perfis. Eu estou incluindo uma lista para poder identificar melhor assim, os top da baixaria, né? 10, vou monitorar melhor assim, 10 melhores olavistas em termos de truque, melhores em termos de truque, ou seja, os campeões na baixaria, né? E 3 ou 4 desses guedistas para não deixar não perder nada. E tem uma lista maior, né, de itens para poder ver o que tem aí, para que fique como exemplo aí de como é que o esgoto, né? A gente vai continuar fazendo essa autópsia moral aí, né? Moralmente não tem mais nada, né? Aí é só muita realidade paralela também aqui que a gente viu, né? Não tem certo e errado, tudo é do padrão, né? E fica intimidando os outros para ver se impressiona, né? Chantagem emocional, gaslighting, aí um entra com xadrez 4D aqui, e vamos lá, né? Essa autópsia precisa ser feita. Valeu, gente. Um abraço. Amanhã vamos ver se a gente faz um outro desse, né?